E hoje nós entramos em uma sessão aqui dentro do livro de Atos, onde Lucas ele vai abordar um pouco mais acerca da vida comunitária desta igreja que é recém-nascida. Nós aprendemos que a igreja ela tem o seu início, a igreja neotestamentária, a igreja cristã, ela tem seu início em Atos 2, com o derramado do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre os discípulos. A partir daquele momento se inicia um novo momento na história da comunidade cristã, na história do mundo, que é o momento onde o Senhor Jesus começa então a trazer o seu plano redentor por meio de Cristo e por meio da igreja, dos discípulos, dos apóstolos. Então essa igreja está dando os seus primeiros passos. Então ela inicia em Atos 2 e aqui em Atos 4 ela está caminhando. Houve já a conversão de mais pessoas. O Lucas nos informa que neste momento há aproximadamente 5.000 pessoas convertidas ao cristianismo. Então nós temos uma igreja aqui já relativamente grande comparado àquele pequeno grupo de uma centena que se reuniu lá em Atos 2. Então a igreja está crescendo. E Lucas aqui, nesta sessão que nós veremos, ele aborda um pouquinho acerca do procedimento, de como se comportava e o que fazia essa igreja neste momento. E talvez muitos aqui não lembrem ou até não saibam, mas o cristianismo, neste período que nós estamos estudando, no período inicial de Atos, ele era considerado uma seita judaica. Ele era considerado um grupo de judeus que agora criam em um Messias que havia morrido. Então não há aqui um desligamento do judaísmo e do cristianismo neste momento. Isso vai acontecer mais para frente com o passar da história. O cristianismo aqui ainda se mistura com a fé judaica. Na sua grande maioria aqui neste momento são judeus que se convertem a Cristo, a este Messias que veio e que morreu crucificado. E vai demorar ainda um pouquinho de tempo para que o cristianismo se desvincule, né, que chegue ao ponto da visão que nós temos hoje, sabe que o judeu é uma coisa e o cristão é outra, a gente separa, a gente não mistura mais isso. Mas nesse momento as coisas ainda se misturavam. Então Lucas aqui, depois dele narrar vários eventos que ocorreram lá no templo em Jerusalém, ele começou a falar sobre isso lá no capítulo 3, que nós analisamos, do capítulo 3 até o 4, verso 22, Lucas ele narra uma visita que Pedro e João, dois dos apóstolos, foram até o templo fazer suas orações, e lá eles realizam um milagre inquestionável. Lucas diz que um coxo de nascença com mais de 40 anos, ele é curado de maneira sobrenatural e de uma forma que ninguém pôde contestar. Pedro e João, eles utilizam esse milagre eles enxergam isso como uma oportunidade que Deus deu para a pregação do evangelho. Eles então pregam o evangelho lá diante de todos que viram, diante de uma multidão que ficou impressionada com o milagre. Mas as autoridades do templo, os religiosos, se incomodam com isso e prendem Pedro e João. Eles são interrogados por conta do que falaram e principalmente por causa do milagre. Eles são então ameaçados, né, para que não falem mais acerca de Cristo, para que não executem mais nenhum dos seus planos em termos de evangelismo. E aí Lucas narra agora esse retorno do templo até a comunidade. E aí ele conta um pouquinho sobre o que eles fizeram. Então é isso que nós vamos ver hoje, um pouquinho mais da vida comunitária dessa igreja inicial. E eu não sei se você já ouviu algo do tipo, mas existe um certo romantismo sobre a igreja de Atos, a igreja primitiva. Eu não sei se você já escutou isso, eu já escutei várias vezes uma expressão do tipo, olha, nós precisamos voltar a ser a igreja primitiva. Nós precisamos retornar àquela igreja de Atos. E algumas pessoas usam isso como um argumento para dizer, olha, nós temos que fechar as igrejas institucionais e voltar para as casas, os lares, porque eram nos lares que os cristãos primitivos se reuniam, era nos lares que Deus operou grandes coisas entre os apóstolos e entre essa igreja inicial. Vamos tirar as placas das igrejas, vamos retornar a uma essência mais pura lá do início. Irmãos, eu confesso que em algum momento da minha caminhada cristã eu já pensei um pouco assim. Eu já tive o meu momento de, olha, igreja do jeito que é não precisa, vamos voltar para dentro de casa. Inclusive, a nossa igreja aqui, ela nasce dentro de um lar. Nós já tivemos a igreja dentro de uma casa, na garagem de uma casa, então a gente acabou indo para esse lado, mas com o passar do tempo a gente vê que o problema não é
a institucionalização da igreja, no sentido de ter um CNPJ, de ter uma placa, até porque isso é uma obrigação. Nós crescemos de tal forma que nós precisamos ter um CNPJ para não ficarmos contra a lei civil que rege o nosso país. A gente, para alugar um prédio, a gente precisa ter um CNPJ. Você precisa prestar contas do que você está fazendo, né? Então acabou sendo um processo natural. Então eu não vejo dessa maneira romântica, do tipo, vamos voltar a viver daquele jeito, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter que... Qual igreja de Atos nós vamos escolher? Porque dentro de Atos você tem uma igreja que cresce e se desenvolve. É a de Atos 4, então acabe-se os pastores e os diáconos, vamos ter apóstolos novamente. E como faremos isso, se não há mais como termos apóstolos hoje, né? Então a gente tem que ter maturidade, discernimento daquilo que nós lemos nas Escrituras e o nosso procedimento. Então eu não sou desses que romantiza, mas eu vejo o quanto nós temos que aprender com eles. Por quê? Porque há muitas práticas aqui demonstradas que devem nos fazer se inspirar neles, aprender as coisas boas, maravilhosas que Deus fez ali, olhar o proceder destes irmãos, e nós devemos nos inspirar e tentar reproduzir aquilo que é muito bom ali, aquilo que Deus de fato usou neste período. Então hoje nós veremos esse texto de Atos 4, 23 a 31, e esta será a primeira abordagem do texto. Não sei se você reparou na imagem, mas tem ali parte 1. Por quê? Porque eu pretendo aqui, irmãos, de uma maneira que eu já fiz em outras oportunidades aqui em Atos, por exemplo, na pregação de Pedro, de trazer um olhar para o modelo e para o exemplo das pessoas envolvidas, para depois trazer um olhar mais profundo em relação ao conteúdo daquilo que está sendo dito ali. Então, a minha primeira abordagem aqui vai ser em fazer com que todos nós juntos aqui olhemos para o texto, que a gente possa observar o proceder dessa igreja, aprender por meio da ação deles, para então, na próxima oportunidade, na próxima pregação, nós focarmos no conteúdo daquilo que é dito por eles. Nós veremos que aqui eles fazem uma oração. E aí então depois, na próxima semana, próxima oportunidade de pregação nesse texto, eu vou focar mais na teologia desta igreja. Então, digamos assim, hoje nosso foco é aprender com a prática dessa igreja. Na próxima pregação nós vamos aprender um pouco da teologia desta igreja. Ok? Então vamos fazer a leitura de Atos 4, dos versos 23 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Queridos, o meu objetivo aqui nessa manhã é retirar algumas lições desta igreja que está dando seus primeiros passos e que mesmo no seu início já demonstra virtudes que são invejáveis, especialmente no que diz respeito à união. Conforme nós lemos aqui no texto de hoje, a igreja de Atos 4 é uma igreja extremamente unida. Unida em comunhão, unida em oração e unida em um mesmo espírito. E aqui o meu desejo
e minha súplica a Deus é que a gente possa se inspirar nessa igreja. Que a gente possa olhar para eles e retirar princípios que sejam praticados por nós hoje. Que a gente possa lutar no tempo presente para promover essa mesma união que a igreja de Atos 4 demonstra e da qual Deus espera de nós. Uma coisa que nós não podemos jamais esquecer: esse espírito que nós lemos aqui, que encheu essas pessoas, que trabalhou nelas, que deu ousadia para anunciar a palavra, é o mesmo espírito que habita em nós, se nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador. É o mesmo espírito. Muitas vezes a gente olha para a igreja de Atos, a gente olha para a vida dos apóstolos e coloca eles em um patamar diferenciado, como pessoas inalcançáveis, como aqueles santos perfeitos que são apresentados em outras religiões. Mas não, queridos, eles eram pecadores como nós. Passaram por tentações semelhantes às nossas. Talvez eles enfrentaram dificuldades que nós jamais enfrentaremos. Da mesma forma que nós hoje lidamos com tentações que são diferentes daquela época. Porém, o Espírito é o mesmo. Sendo o mesmo Espírito, tem certas coisas que estão presentes na igreja de Atos que nós devemos esperar também presentes na igreja de hoje. Porque é o mesmo Espírito atuando. Então o meu objetivo aqui, minha oração é nesse sentido: Senhor, nos ajuda a enxergar isso. Essas virtudes produzidas pela ação do Espírito naquela igreja. Para que a gente possa se inspirar e lutar para termos isso também na igreja de hoje. Que a gente venha a ter um resultado semelhante, de termos uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito e que pregam ousadamente a palavra do Senhor, que anunciam ousadamente o Evangelho às nações. Que seja assim. Então, em primeiro lugar, por meio deste texto, nós podemos aprender que a igreja de Atos 4 é uma igreja unida, em comunhão. Olha o que diz o verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ou seja, imediatamente depois de tudo aquilo que aconteceu no templo, que nós temos visto aqui ao longo da semana, depois daqueles eventos do milagre, da pregação, da prisão, do interrogatório, depois da defesa que os apóstolos fizeram da obra realizada por Deus ali, depois do julgamento, da decisão do Sinédrio, das ameaças, depois que eles foram libertos, para onde eles foram? Para onde eles correram? Para a companhia dos seus irmãos. Seriam os seus irmãos de sangue? Seriam seus parentes, a sua família? Será que Pedro e João correram para descansar no conforto do seu lar junto com a sua família de sangue? Não. Aqui, irmãos, é um sentido do seu próprio povo. Aquilo que o irmão Mateus falou antes aqui. Dessa união familiar que é gerada por um Pai em comum. O nosso Deus que nos une a Ele por meio de Cristo. De tal forma que, se nós cremos, nós nos tornamos irmãos de muitos, irmãos de milhares que compartilham da mesma fé. O texto aqui está falando da comunidade dos crentes. Certamente não era toda a igreja daquele momento. Por quê? Porque neste momento ela ultrapassa 5.000 pessoas. Mas era um grupo local, que estava ali reunido em um endereço que Pedro e João conheciam. Pedro e João sabiam que naquele local, naquela casa, haveriam irmãos reunidos. E aí, depois deles terem vivenciado grandes coisas que Deus fez por meio deles no templo, depois deles terem enfrentado um pouco da fúria do mundo, da fúria de um sistema que se opõe a Cristo, depois de terem enfrentado um julgamento que não leva a Deus em consideração apenas os interesses mundanos, os apóstolos Pedro e João correram imediatamente para a congregação, para a comunhão com os irmãos. E isso demonstra o quanto que a igreja, logo lá no início, nos seus primórdios, ela já era uma grande família unida.
De tal forma que Lucas, ele narra claramente que Pedro e João procuraram os irmãos para compartilhar o que eles haviam vivido. Eles imediatamente foram atrás dos seus irmãos para contar tudo aquilo maravilhoso que eles haviam vivenciado ali. E aqui somente esta informação, somente essa parte do versículo 23 já nos traz lições extremamente importantes que nós temos que nos lembrar, nos inspirar e buscar imitar nos nossos dias. Quais são essas lições que nós temos que aprender? Eu diria que primeiramente você tem que entender que a igreja é muito mais do que um prédio físico. Muitas vezes a gente usa o termo igreja para falar do local onde nós estamos reunidos para adorar. Mas igreja não é esse prédio. Neste momento, esse prédio se tornou o local onde a igreja está reunida. Mas se hoje nós estivéssemos numa praça, em um retiro, em outro lugar, lá estaria a igreja. Não é o prédio, é o grupo, é a comunhão. É isso que o termo igreja no original significa, uma assembleia local, um lugar de congregação, de comunhão entre pessoas. Por isso que a igreja, ela tem que ir muito além do nosso encontro público aqui para cultuar. A igreja tem que ir além a 1 ou 2 dias da semana, onde nós estamos aqui e nós louvamos a Deus. Congregar é uma união em prol de objetivos em comum. É compartilhar da nossa vida uns com os outros. Então, se você vem até uma igreja apenas para ouvir uma mensagem cristã, se esse é o objetivo que ele traz até uma igreja, você quer escutar uma exposição bíblica, mas aí depois da exposição, termina o culto, você vai direto para sua casa o mais rápido possível, você não tem contato com outras pessoas. Se você não compartilha da sua vida, e se você não tem interesse de fazer isso ou de saber da vida dos outros, olha, eu sinto dizer, mas você não precisa estar aqui para isso. Se o seu objetivo é só ouvir a mensagem, você não precisa fazer isso aqui. Talvez seja mais cômodo você esperar a pregação sair na internet. Ou talvez ainda melhor, na internet você vai encontrar pregadores muito mais capazes, pregações muito melhores. Você vai se alimentar com conteúdo de melhor qualidade ainda. Se o seu objetivo é só esse, não perca tempo. Faça em casa. Não gaste gasolina, não gaste passagem. Não se desloque, fique no seu conforto. Por quê? Porque a igreja que o Senhor planejou, a igreja do qual Ele é o cabeça, é uma união de membros que formam o seu corpo. É uma união entre irmãos. Por acaso você tem algum irmão? Pense se você tem esse contato apenas, não quero saber da sua vida. Nós nos envolvemos com a nossa família. Nós estamos preocupados na normalidade, nós estamos preocupados com os nossos irmãos de sangue. Por que isso não é verdade dentro da igreja, se somos irmãos? Não deveríamos nós nos preocupar uns com os outros? Esse é o propósito da existência da igreja. A comunhão, o congregar, o compartilhar das nossas vidas, o compartilhar dos dons que o Senhor nos dá para nos edificarmos. Existe espaço para adoração conjunta, onde nós juntos cantamos, onde nós juntos estudamos a palavra do Senhor. Mas isso não encerra aqui. Congregação é mais do que isso. E eu sei, irmãos, alguns de nós, e eu me encaixo neste grupo, têm dificuldades no relacionamento. Muitos de nós são introvertidos, são mais calados. Cada um de nós tem as suas limitações. Entretanto, o meu conselho é: não deixe que essas limitações limitem o agir de Deus. Lute contra isso. Lute contra a sua dificuldade em se relacionar. Pense que essa comunhão é algo que o Senhor planejou para o nosso bem. E quando nós não participamos dessa comunhão, nós perdemos algo precioso que o Senhor preparou para nós.
Então, se eu puder dar um conselho a você hoje, não saia daqui sem falar com ninguém. Não dê a famosa bombinha de fumaça no final do culto e desapareça. Saia com calma. Passe pelas pessoas, cumprimente as pessoas. Se possível, troque algumas palavras. Converse. Compartilhe da sua vida. Faça como Pedro e João. Conte um pouquinho daquilo que Deus tem feito em você. Daquilo que você tem visto Deus agir na sua vida. Ou conte um pouquinho e compartilhe as lutas que você tem enfrentado no mundo. Diga quais são as dificuldades. Faça isso, porque você não vai se arrepender. A comunhão entre os irmãos é algo extremamente precioso. E nós temos que aprender com essa igreja de Atos, a compartilhar, a nos unir com os irmãos. Outra coisa que nós podemos aprender daqui, desse versículo 23, que a igreja é um lugar de refúgio. E essa lição fica muito clara no texto. Depois da prisão, das ameaças, dessa batalha travada com pessoas que se opõem a Cristo, que se opõem ao Evangelho, o local que os apóstolos Pedro e João escolheram para estar foi com os irmãos em congregação. E assim a igreja deve ser vista por nós, irmãos, crentes, como uma espécie de oásis no meio do deserto. Aquela fonte de água no meio de um lugar que queima. Depois de uma semana de luta no mundo, depois de uma semana enfrentando, lidando com pessoas que desprezam o Senhor, com pessoas que diminuem a Cristo, ou que desprezam completamente a palavra de Deus, o crente, ele deve desejar estar em um local seguro. Passei a semana inteira lutando no trabalho, com pessoas que me diminuem como crente, que debocham da minha fé. Onde eu quero estar? Eu não vejo a hora de estar de novo com os meus irmãos que me entendem, que compartilham da mesma fé e da mesma esperança, que têm as mesmas lutas, que também sofrem. Nós devemos olhar para a igreja vendo ali um local de refúgio. Que bom eu posso estar de novo aqui. Que bom eu poder agora estar com os meus irmãos, porque eles me entendem. Eles também enfrentam as mesmas dificuldades que eu enfrento. Que bom poder aqui compartilhar com eles. Pedir uma oração para que eles me ajudem diante de uma luta que eu estou enfrentando. Esse olhar para a igreja como lugar de refúgio pode indicar muito da nossa própria saúde espiritual. Por quê? Porque o próprio apóstolo João, que está presente no texto de hoje aqui, ele disse na sua primeira epístola que há 2 famílias no mundo e só 2. Ele disse que no mundo existe a família de Deus e a família dos inimigos de Deus. Ele diz: não há uma terceira. Ou você crê em Cristo, você crê na palavra, você se une a Deus por meio do Filho, em fé, e aí você se torna filho de Deus, parte da sua família, ou você vai viver em oposição a Ele. Mesmo aquele que diz: não, mas eu creio, mas ele não se importa com a palavra, ele não busca viver de acordo com a palavra, então ele está vivendo em oposição a Deus. Isso tem que ficar claro, só há 2 famílias no mundo. E aí uma boa reflexão que a gente pode fazer em cima disso é: qual lugar nós nos sentimos em casa? Com quem nós temos prazer em estar? Para onde nós corremos quando desejamos nos refugiar? Com quem nós nos sentimos mais à vontade para compartilhar da nossa vida? Como nós nos sentimos quando estamos na congregação? Porque é com a nossa família que nós queremos estar. Normalmente a família é sinônimo de lugar de refúgio. E por que eu faço essa reflexão? Porque se vir à igreja é sempre um esforço para você,
se ter que acordar cedo, estar aqui é sempre algo feito como obrigação, se não há prazer em cultuar, se não há prazer em estar reunido com o povo cristão, se eu nunca tenho assunto para falar com crentes, então reflita sobre qual família você faz parte. Eu tenho mais alegria de estar com meus amigos da escola do que com os irmãos da igreja. Eu me sinto mais à vontade em conversar com meus amigos que não são cristãos do que com os amigos crentes. Eu me divirto mais quando estou com meus colegas de trabalho do que com os irmãos da igreja. Queridos, talvez isso só reflita, só aponte para o fato de você não ser da mesma família que eles. A gente tem que pensar seriamente sobre isso. Ainda sobre a igreja como um local de refúgio. Nós temos que entender que nós crentes continuamos pecadores. E consequentemente nós trazemos os nossos pecados para congregar conosco. Nós trazemos. E por isso a congregação hoje ela nunca será perfeita. Porque nós não somos perfeitos. E nós não seremos perfeitos. Nós vamos pecar uns com os outros. Isso vai atrapalhar a nossa congregação. E por isso, nós temos que ir além no nosso pensamento. Nós temos que nos esforçar também para lutar contra esses pecados que atrapalham a congregação. Nós temos que lutar contra práticas que podem comprometer a união do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós temos que cuidar, por exemplo, da nossa língua. Por quê? Porque a fofoca é um instrumento do diabo para destruir a congregação. Nós temos que evitar o falatório sem necessidade. Nós temos que lutar contra a tentação de a todo momento estar falando da vida dos outros. Nós temos que lutar contra a tentação de diminuir ou denegrir a reputação dos meus irmãos. E eu vou ser chato uma vez mais, porque eu vou novamente falar sobre vestimentas. Nós estamos em um período do ano difícil para homens crentes. Talvez os homens tenham vergonha de falar isso, mas eu falo por vocês, meus irmãos. É uma época difícil para nós crentes. O verão é uma época complicada. Porque cada vez mais o mundo propaga uma ideia de que o corpo tem que ser exposto. Quem nunca ouviu, o que é bonito tem que ser mostrado? Os irmãos que lutem. Os irmãos que lutem. Mas isso muitas vezes é tanto dito que até mesmo os crentes compram essa verdade, essa mentira, e colocam como se algo fosse normal. Vamos nos vestir no padrão do mundo. E aqui vai um conselho para as irmãs, e falo também para as meninas mais jovens que ainda estão no processo de amadurecimento, que ainda não têm uma mentalidade desenvolvida, e que talvez muitas vezes é incapaz de pensar ou de saber que o homem ele tem uma ação diferente nesse sentido. Queridas, sejam modestas. O que é ser modesto? Ser modesto é se vestir de uma forma que não chame atenção a si mesmo. É se vestir de uma forma que você passe despercebida. Que isso não atraia olhares para o seu corpo. Não faça isso pelas roupas que você veste. Façam da igreja um lugar de refúgio para os seus irmãos que já lutam a semana inteira contra tentações nessa área. Tudo que nós não queremos como homens é ter que vir para a igreja e ficar lutando contra isso aqui também. Porque nós queremos um local de refúgio. Um local onde a gente possa tranquilamente estar, conversar com as irmãs, com os irmãos, sem precisar lutar com aquilo que nós lutamos lá fora no mundo mal. No mundo mal, no mundo caído. Tenha um olhar amoroso contra isso. Eu sei que muitas pessoas vão pensar, mas que machista isso. Como que os homens podem falar essas coisas? Mas irmãos, é amor por aqueles que têm uma consciência mais fraca, por aqueles que têm tentações nessas áreas.
Não leve o irmão a pecar. O que custa ser cuidadoso nisso? O que custa ter um cuidado especial? Mulheres, peçam aos seus maridos. Marido, você aprova a roupa que eu estou hoje? Será que eu posso ser assim? Porque o homem tem um olhar diferente para essas coisas. Tenham cuidado nisso, irmãos. Façam da igreja um local de refúgio. Então nós temos visto aqui o quanto nós temos que aprender com a igreja de Atos. Uma igreja que se mostra extremamente unida. E conforme nós aprendemos no texto de hoje, a igreja primitiva era uma igreja unida, em primeiro lugar, na comunhão. Em segundo lugar, uma igreja unida em oração. E aqui nós vamos ver a parte maior do texto, onde tem a ação e tem também o conteúdo da oração, dos versos 24 a 30. Então diz assim o texto: ouvindo isto, o testemunho de Pedro e João, de tudo que aconteceu lá, unânimes, toda a igreja, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Então, ouvindo o que havia acontecido com Pedro e João, a igreja que estava reunida ali responde imediatamente de que forma? De uma maneira unânime, ou seja, todos concordando com isso, juntos, harmonicamente, levantaram a voz em oração a Deus. O conteúdo aqui dessa oração é riquíssimo. E nós veremos o conteúdo de maneira mais detalhada na próxima oportunidade, onde nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre a teologia dessa igreja. Porque na oração a gente extrai dela o que eles sabiam de Deus, o que eles pensavam sobre Deus, e a gente aprende muito com isso. O que eu gostaria de destacar aqui neste momento é a ação. Este ato de todos juntos levantando as vozes em oração. O que essa ação imediata na direção da oração nos ensina acerca desta igreja de Atos? E eu diria que muitas coisas. As lições que nós devemos olhar, aprender e reproduzir. A primeira coisa que eu destaco aqui é que ao olhar essa ação, de que imediatamente depois eles já estavam orando, isso mostra a fonte da confiança da igreja. O que nós procuramos fazer quando estamos diante de um problema? Qual o primeiro ato da nossa vida quando a gente está diante de uma dificuldade? O que a gente faz? Quando nós estamos diante de um sofrimento, qual a primeira coisa que nós fazemos? Se você pensar e a sua resposta for oração, então parabéns, você tem colocado a sua confiança no lugar certo. Porque correr à oração, como nós vimos aqui, como um primeiro recurso, isso demonstra que nós reconhecemos que Deus é o nosso socorro. Faz parte do entendimento de que nenhuma força, nenhum poder há em nós mesmos. Mas é o Senhor que tem que sustentar. É o Senhor que tem que providenciar uma saída. Então, quando nós estamos em dificuldade e a primeira coisa que fazemos é orar, isso demonstra que a nossa confiança está no lugar certo. É a ideia de que, Senhor, eu não posso nada. Eu não consigo resolver os meus problemas, mas eu confio que o Senhor vai me dar uma saída. O Senhor vai providenciar um meio. O Senhor tem poder. O Senhor tem a força. E o Senhor pode me ajudar nisso. É o que ocorre aqui em Atos. Diante das ameaças, diante de uma ordem de interrompam a pregação do Evangelho, sabendo inclusive que a perseguição contra os discípulos tenderia a aumentar cada vez mais, imediatamente a igreja se coloca diante daquele que é soberano, daquele que é Senhor sobre tudo e todos e pede por força.
por coragem, por ousadia. A oração, como primeiro recurso, faz parte de um entendimento teológico correto sobre Deus. Um entendimento teológico correto sobre nós mesmos. Quando nós oramos como primeiro recurso, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és soberano. Eu sou fraco. Tu és poderoso. Eu sou falho. Senhor, eu reconheço que sem a Sua ajuda, sem a Sua misericórdia, eu não posso fazer nada. Então me ajuda. Quando nós agimos assim em oração, isso demonstra que nós entendemos. Que nós temos uma teologia pautada na Bíblia que diz que só há um Senhor. Só há um que é soberano, só há um todo-poderoso. E que nós somos pecadores. Que nós somos fracos. Que nós somos neblina. Que logo começa de manhã cedo e logo se dissipa. A lição que nós aprendemos aqui é sobre o modelo de uma igreja que ora. Percebam que na igreja de Atos 4, a oração não faz parte só de um grupinho pequeno e seleto de pessoas. Nós não vemos aqui no texto Lucas dizendo que Pedro e João oraram. Eles eram os apóstolos. Eles eram aqueles que tinham passado por tudo aqui, eles tinham feito milagres. Mas não são poucos crentes que estão orando ali. Não é só um grupinho de crentes mais maduros, não. Toda a igreja está ali reunida em oração, em uma só voz, praticando uma oração conjunta. O que nós podemos aprender daqui? Que uma igreja que ora não é um grupo de pessoas que depende da oração de um líder espiritual, que no final do culto faz uma fila e as pessoas vão lá receber a oração. Isso não é uma igreja que ora. Uma igreja que depende de outro. Uma igreja que ora é composta por membros que sabem o que é a oração e que sabem que pode confiar em Cristo como único intercessor. Não há mais sacerdotes mediando esse relacionamento, a Cristo. Uma igreja que sabe que o poder da oração não está relacionado ao poder daquele que ora. Aí ela só confia na oração que é feita por aquela pessoa. E aí qualquer problema, liga para o pastor, ora por mim. Não que o pastor não possa orar pelas pessoas, mas a confiança dela não está em ela poder orar. Então ela confia que alguém tem um acesso privilegiado a Deus e que o poder da oração está nele. Uma igreja que ora, ela entende que o poder não está na pessoa, mas naquele do qual o seu nome é invocado. O poder da oração está em Jesus, e por isso nós oramos em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, qualquer um de nós, e a gente pode dizer: Senhor, eu entrego essa minha oração em nome de Jesus, porque Ele intercede por mim, porque Ele é aquele que está diante do Senhor como um advogado meu, me defendendo, lutando pela minha causa. Uma igreja que ora é uma igreja que entende isso, que junto todos oram, porque eles confiam no poder de Cristo e não das pessoas. E aí quando a gente para um pouco para meditar, pelo menos eu, ao preparar essa exposição, tendo que pensar sobre oração, sempre que eu medito nesse recurso fantástico que o Senhor nos deu, a oração é algo assim que a gente fala, mas a gente muitas vezes não pensa na realidade de que o Deus Criador do universo. Pega uma foto na internet, coloca lá, universo, foto do James Webb, e aí você olha lá uma foto da imensidão do universo. Aí você pensa, alguém criou tudo isso. Se o universo é maravilhoso e gigantesco, como será esse que criou todas essas coisas do nada? E aí você pensa, esse Criador todo-poderoso que traz as coisas à existência do nada, ele está acessível a mim a qualquer momento. A qualquer momento você tem acesso. Se você quiser ter acesso ao prefeito, você não consegue a qualquer momento. O simples prefeito. Imagine quando a gente sobe os cargos. Mas não, aquele que rege todos. Aquele que é o soberano Senhor sobre tudo e todos. Aquele que levanta e derruba governantes. Ele está pronto a nos ouvir a qualquer momento.
Não importa a roupa que você está vestindo, não importa o local que você está, não importa, nada disso importa. O que importa é uma oração feita por meio daquele que nos faz ter esse acesso, Cristo. E aí eu sei que a qualquer momento eu posso, qualquer dificuldade do meu dia, eu posso parar e dizer: Senhor, ouve a minha súplica. Senhor, escuta a minha voz por meio de Cristo, daquilo que Ele fez. E aí quando eu penso no privilégio que nós pecadores temos de falar com o Deus perfeito, santo, todo-poderoso a qualquer momento, eu fico pensando: por que eu oro tão pouco? Por que eu oro tão pouco? Aquele que tem poder para fazer qualquer coisa, Ele está disponível. Então por que eu não gasto mais tempo falando com Ele? E sabe o que isso indica, irmãos? A falta de oração, no fim das contas, demonstra falta de fé. Demonstra falta de confiança naquilo que Deus nos diz. Nós oramos também para demonstrar nossa fé em Deus. A nossa oração é uma evidência de que nós confiamos que o Senhor faz aquilo que está na sua palavra. De que Ele nos abençoará. De que Ele está atento aos nossos pedidos. De que nós podemos confiar que Ele fará tudo de acordo com a sua vontade. E por ser a oração uma evidência de fé, eu oro que Deus nos encontre sempre diante dEle. Que Deus nos encontre constantemente diante do seu trono. Porque isso demonstra que eu creio no meu sumo sacerdote. Isso demonstra que eu creio nas suas promessas de que a oração feita pelo justo é muito eficaz nos seus efeitos, conforme Tiago 5. E aí então, que Deus seja glorificado por meio da nossa própria vida, porque nós estamos ali orando e demonstrando uma confiança prática, que nos leva a uma oração sem cessar. Então nós temos muito aqui o que aprender com essa igreja. Uma igreja extremamente unida, conforme o texto. Em primeiro lugar, uma igreja unida em comunhão. Em segundo lugar, uma igreja unida em oração. E em terceiro lugar, uma igreja unida em um mesmo Espírito. É o que diz o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Mais uma vez, temos muita informação aqui nesse simples verso 31. O relato aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu li, isso me levou a voltar lá para Atos 2, porque é muito semelhante ao que aconteceu lá em Atos 2. Volte um pouquinho na sua Bíblia. Olha os versículos de 1 a 4 de Atos 2. O texto diz ali: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uma situação bem semelhante a essa que nós estamos no capítulo 4. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. É bem semelhante ao texto de hoje. Ao invés de som, de vento impetuoso, línguas de fogo pousando sobre os discípulos, nós encontramos aqui no capítulo 4 um pequeno terremoto, um tremor ali que aconteceu. Mas o resultado final é o mesmo. Qual que é o resultado final? A pregação ousada do Evangelho. Tanto em Atos 2, quanto em Atos 4. E antes que alguém diga: mas pastor, em Atos 2 eles falaram em línguas. Sim. Falaram em vários idiomas estrangeiros, conforme o texto nos mostra. A sequência de Atos 2 diz. Mas o conteúdo daquilo que está sendo dito foi muito claro para quem ouviu. Você pode reparar indo lá para o verso 11 do capítulo 2.
Na parte final do verso 11, as pessoas que ouviram os apóstolos falando nessas línguas, eles disseram: como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Ou seja, a língua era, na verdade, pregação ousada do Evangelho, das grandezas de Deus, em idiomas daquelas pessoas que estavam ali reunidas naquele momento. Por isso é importante nós sempre lembrarmos do contexto e do caráter transitório do livro de Atos. Nós estamos aqui presenciando, estudando um momento único da história da igreja. Um momento único da história do plano redentor de Deus. Muitas coisas novas ocorrem neste momento de Atos, incluindo uma nova mensagem, chamada de Evangelho. A igreja de Atos, por exemplo, não tinha à disposição o que nós temos aqui, o Novo Testamento. É por isso que Deus vai usar os apóstolos para produzir esse texto aqui inspirado. Mas enquanto eles não têm isso, Deus, durante o livro de Atos, frequentemente ele utiliza de sinais visíveis. Para quê? Para comunicar de maneira clara a sua ação ali. Para, muitas vezes, autenticar o próprio ministério dos apóstolos. Para dizer para as pessoas, de maneira clara, eu estou com eles. O milagre que nós vimos lá no templo era Deus dizendo: eu estou agindo por meio destes homens. Eu estou atuando de maneira sobrenatural. Isso é um milagre, uma intervenção divina de Deus no curso natural da história. Então esses milagres servem para isso, para comunicar que o Senhor está agindo e para autenticar esse ministério dos apóstolos. É por isso que nós não devemos esperar que hoje nós aqui reunidos em oração, o Senhor vai enviar um sinal externo, um terremoto, para dizer para nós: olha, estou ouvindo vocês, eu estou com vocês. Nós não precisamos mais desses sinais externos. Por quê? Porque as bases já foram lançadas. Tudo o que nós precisamos saber para viver a verdadeira fé cristã está aqui, diante de nós. É a Bíblia da qual nós precisamos. Então, voltando aqui para o texto, a consequência final da oração desta igreja reunida foi a ação do Espírito Santo que encheu todos eles e que capacitou todos eles. E o Espírito capacitou eles a fazer o quê? Anunciar a palavra, a pregar o Evangelho de maneira ousada. Então, uma igreja unida em um mesmo Espírito, cumprindo o mesmo objetivo, que era proclamar o nome de Cristo, é uma igreja que está ali unida de forma corajosa, mesmo em meio à oposição, eles estão lá pregando. A salvação só existe em Jesus. E isso distingue a fé cristã. A fé cristã ela é distintiva de várias formas. E uma das formas que a fé cristã ela é única é encontrada dentro da doutrina do Espírito, que é o fato de que todo aquele que crê em Jesus passa a ser habitado pelo próprio Deus. Ninguém prega isso. Isso é uma exclusividade da fé cristã. Se cremos em Cristo, nós recebemos o próprio Deus habitando em nós. A habitação do Espírito. O pastor Adriano está aprofundando esse assunto aqui na quarta-feira. Nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. A habitação já terminou? Acho que o próximo já é dom, né? Nós estudamos, mas está gravado. Se alguém quiser aprender um pouco mais, tem lá as aulas na internet. Agora, parece que o povo de Atos, para eles era fácil, né, saber se o Espírito Santo estava atuando, né? Eles viram o Espírito descer sobre eles, a língua de fogo. Então a pessoa dizer: ah, você está cheio do Espírito, né, Maria? Eu vi ali, ó, a língua desceu em ti. Era fácil, era bom dessa forma, a gente podia ver aqueles que foram habitados pelo Espírito. Mas hoje nós não vemos mais. Os nossos olhos físicos não enxergam aquilo que Deus está fazendo espiritualmente. E aí, ao longo da história, muitos teólogos, pastores, igrejas já se debateram muito sobre esse tema. Como saber se alguém está sendo habitado pelo Espírito? Eu quero saber.
Porque para mim isso é de fundamental importância, eu poder ter a convicção de que o Espírito está agindo em mim, que ele habita em mim. Não tenho sinais externos, mas será que há algum sinal, alguma evidência que eu possa verificar? E ao longo da história, muitos já se debateram nisso. E talvez um dos casos mais conhecidos seja o do pastor e teólogo do século XVIII, Jonathan Edwards. Dentro da história da igreja, o século XVIII ele foi marcado por grandes avivamentos. O que são grandes avivamentos? São ações sobrenaturais de Deus em comunidades, em igrejas, onde muitas pessoas se convertem. E ali normalmente está acompanhado algumas coisas, alguns eventos que são sobrenaturais, que a gente não consegue explicar. Isso aconteceu com certa abundância no período do Jonathan Edwards. Inclusive, isso aconteceu na sua própria igreja. E Jonathan Edwards, ele sabia que Satanás, ele é o campeão da arte do engano, ou seja, que sempre quando há grandes avivamentos verdadeiros, ele procura produzir falsos avivamentos em outros lugares para enganar as pessoas. Então ele disse, olha, eu tenho que saber se aqui que está acontecendo na minha igreja é verdadeiro, é do Espírito, ou é uma ação de Satanás, ou até mesmo puro emocionalismo humano. Se é algo que nós estamos aqui reproduzindo simplesmente porque Deus está movendo em outros lugares. E aí Edwards, ele utilizou a palavra de Deus, o texto de 1 João, e eu peço que vocês abram nesse texto, é no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4. Ele utilizou o texto de 1 João 4 para formular um teste simples e bíblico sobre se aquele movimento na sua igreja era de fato do Espírito ou não era. 1 João capítulo 4, a partir do verso 2 nós vamos ler, tá? E eu creio que nós podemos reproduzir esse teste hoje em dia. E nós podemos aplicar o teste que Jonathan Edwards fez para a sua igreja de outras maneiras também. Para analisar qualquer movimento que se diz cristão, para analisar, obviamente, uma determinada igreja, se ela é uma igreja que tem a ação do Espírito Santo ali, se é uma igreja de fato do Senhor. E também nós podemos aplicar isso a nós mesmos. Saber se eu sou habitado pelo Espírito. E por isso, por ser um teste proveitoso e válido, eu peço, preste atenção nesse teste. Porque ser aprovado ou reprovado nesse teste pode indicar que caminho nós temos trilhado. E aí então você vai ter duas oportunidades. Se alegrar, que bom, eu tenho visto isso na minha vida. O Senhor está, mesmo que de forma imperfeita em mim, está trabalhando. O Espírito Santo está movendo na minha vida. Graças a Deus. Estou aliviado. Ou a outra possibilidade é você não passar no teste, mas aí você tem a oportunidade do arrependimento, da oração. Senhor, olha, eu vi aqui que faltam essas marcas na minha vida, mas eu não quero ser encontrado com aqueles que se opõem a Ti. Senhor, me habita com o Teu Santo Espírito e me salva. É minha oração. Me ajuda a futuramente passar nesse teste, a conseguir me olhar e me ver como um verdadeiro crente habitado pelo Senhor. Então aqui vai o primeiro teste, para saber se o Espírito Santo está atuando em uma determinada igreja, em um determinado movimento ou em você, como indivíduo. Primeiro teste que ele diz é que uma verdadeira obra do Espírito Santo exalta a Cristo. Isso nós podemos ver nos versos 2 e 3 de 1 João 4. Ele diz ali, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. João aqui está combatendo uma heresia do seu tempo, que era uma espécie de gnosticismo embrionário. Eles propagavam uma doutrina que dizia que Jesus não veio em carne. Jesus não tinha um corpo físico. Jesus era uma espécie de fantasma. Era um ser meramente espiritual. Então, João ele diz assim, olha, nisso você sabe que é uma ação do Espírito Santo. Se você confessa Jesus, Deus homem. Isso vem de Deus. Aquele que nega que Jesus é o Deus homem, isso não procede do Espírito. Então aqui a gente pode dizer que uma verdadeira obra do Espírito
ela sempre vai olhar na direção de Cristo, o Cristo bíblico. Ela vai olhar na direção de Cristo como meu Salvador. Uma obra do Espírito aponta sempre para Ele, exalta a Ele, ama a Cristo. E o amor a Cristo vai cultivar uma vida de obediência a Ele. Então eu diria, comece se perguntando a si mesmo, será que eu amo a Jesus? Será que eu exalto Jesus na minha vida? Será que eu tenho desejo de conhecê-lo cada vez mais? Será que eu sou realmente um discípulo dele? Tenho buscado viver a minha vida em obediência a Ele? Esse é o ponto de partida. O seu olhar para Cristo. Se nós fossemos pensar numa igreja, nós diríamos, essa igreja exalta a Cristo? Ou é uma igreja que exalta os homens? Os louvores são cantados para Cristo ou para vitória e coisas do tipo? Quem é a pessoa de maior destaque na congregação? É Cristo? Ou é o pastor com as suas histórias e seus testemunhos? É desta forma que nós podemos analisar. Então, o primeiro lugar uma obra do Espírito vai sempre exaltar a Cristo. Faz parte da obra do Espírito. Nos levar até Cristo. Nos apontar a Ele e exaltá-lo em primeiro lugar na nossa vida. O segundo teste. Uma verdadeira obra do Espírito se opõe ao mundanismo. É o que João diz nos versos 4 a 5. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Uma verdadeira obra do Espírito convence o coração do pecado. Uma verdadeira obra do Espírito nos faz combater as nossas paixões mundanas. Uma verdadeira obra do Espírito cultiva os frutos espirituais da nossa vida. Então aqueles que vivem pelo Espírito, eles não têm os seus olhos apenas nesse mundo. Eles são levados, as suas mentes são guiadas por aquilo que é do alto. A alegria daquele que é habitado pelo Espírito, ela é encontrada em poder servir a Jesus. O amor a Ele é visto em atos de obediência a Ele. Você tem uma transformação da mente, e ela é percebida. Nossa, antes os palavrões que são falados lá na minha empresa não me incomodavam, mas agora isso me choca. Nossa, o que aconteceu? Antes eu não me importava com essas coisas, agora? Nossa, eu tenho percebido que tal ambiente lá, eu não me sinto mais à vontade. Sabe o que é isso, irmãos? É a ação do Espírito Santo em nós. Nos afastando do mundo. Nos aproximando daquilo que é santo. Então, quando você tem prioridades mundanas, quando as suas atividades são todas focadas no mundo material, então você vive em busca de uma casa nova. Você vive em busca em alavancar a sua carreira. E todo o foco é nisso. Queridos, levanta-se placas de perigo. Por quê? Porque o Espírito Santo não age assim. Ele nos faz entender o valor real das coisas. Nos faz ter uma mudança de percepção. O Espírito Santo promove santidade e, consequentemente, promove uma resistência aos desejos do mundo. Então, ao olhar para a sua própria vida, você tem que ver um contraste com o mundo lá fora. Você se sente como um estrangeiro neste mundo? Você tem lutado contra o pecado em busca de santidade pessoal? Será que seus maiores sonhos e maiores desejos estão vinculados a qual realidade? A terrena ou a eterna? Onde é que você tem construído o seu reino? São perguntas que nós temos que fazer. Esse é o segundo teste. O Espírito Santo vai nos opor ao mundanismo. Há uma mudança completa de pensamento, de mente. E isso é uma obra de Deus em nós. O terceiro e quarto testes que Jonathan Edwards propôs, eu juntei em um só aqui, porque eles dependem diretamente um do outro. Ele diz que uma verdadeira obra do Espírito conduz para as Escrituras e promove a verdade.
conduz para as Escrituras e promove a verdade. E ele usa o verso 6 para falar sobre isso. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Ouve os apóstolos. Aqui ele está falando do Novo Testamento, daquilo que está sendo produzido. Ele diz, quem conhece a Deus nos ouve. A doutrina apostólica. Quem não é de Deus não nos ouve. Rejeita. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então ele diz, olha, uma verdadeira obra do Espírito leva os cristãos a amarem a palavra de Deus. Uma palavra que o Espírito inspirou. Conduz os cristãos a se submeterem à doutrina apostólica e, por extensão, a toda a Bíblia. Qualquer obra do Espírito levará as pessoas para a verdade bíblica, para essa doutrina. Ou seja, pessoas ou igrejas que menosprezam a palavra de Deus, pessoas que não possuem o desejo de conhecer mais, que dizem, eu não preciso mais aprender porque eu já aprendi tudo isso aí. Desconfie. O cristão vai ter necessidade, vai ter desejo de aprender a Bíblia. E isso é uma ação do Espírito Santo. Então desconfie, irmãos. Desconfie de lugares onde a Bíblia não é pregada, onde a experiência pessoal tem mais valor do que essa doutrina. Desconfie. E numa meditação pessoal, pergunte, você tem crescido no conhecimento da palavra de Deus? Você tem sentido prazer em aprender as doutrinas bíblicas? Será que você tem promovido a verdade, lutado pela verdade, em meio a tantas mentiras que são propagadas no nosso mundo? Você é alguém que se indigna quando a Bíblia é distorcida? Você é alguém que se indigna quando as pessoas defendem o erro e a mentira? Isso é um bom sinal de que o Espírito Santo tem habitado em você. O quinto teste, uma verdadeira obra do Espírito produz amor a Deus e aos outros. Os versos 7 a 8 do texto, ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O verdadeiro amor a Deus se expressa em uma vida de obediência a Ele e de adoração a Ele. É assim que nós comunicamos ao mundo de maneira externa de que nós de fato amamos a Deus, se nós o obedecemos. Não importa o quanto alguém se diga crente, se ele não deseja conhecer a palavra e andar de acordo com ela. Não adianta. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Não importa falar, tem que agir. E também, irmãos, essa obra do Espírito leva a amar a Deus e, consequentemente, também a amar aos outros, aos irmãos, de uma maneira sacrificial, sem esperar nada em troca. É partir em favor do bem dos outros, mesmo que o bem não retorne a nós. Eu amo o meu irmão e eu sirvo ao meu irmão porque Deus me amou. Eu não espero nada em troca. Eu faço porque o Senhor me perdoou. E o Senhor me amou mesmo pecador e eu vou fazer o mesmo com o meu irmão. Eu estou cheio de Deus e eu transbordo de Deus. O Espírito nos leva a isso. A servir. A se importar. Que é o maior ato de serviço aos irmãos? Oração. Você ora pelos seus irmãos? Você ora pela vida dos outros? Isso é amar alguém. Eu oro por eles. Eu quero que eles cresçam. Eu quero que eles se desenvolvam. Eu quero que eles sejam santos. Eu quero um dia estar com eles no céu, celebrando a vitória do Cordeiro. Nós não amamos quando dizemos, o irmão pediu oração, tá bom, pode deixar, vou orar por você. Põe na gaveta e esquece. Ou fala ali rapidinho, né? Senhor, ele acabou de pedir oração, Senhor, abençoa. Fica para depois. Nunca mais lembra do assunto. Você ama a Deus de todo o coração? Esse amor tem sido refletido em uma vida obediente? Você ama os outros e tem
servido de maneira sacrificial, você ora pelos seus irmãos. Mais um teste que nós devemos fazer. Então, como eu disse antes, você pode realizar esse teste para igrejas, para algum movimento, para pessoas, para saber se Deus está agindo ali por meio do Espírito. Se você passar no teste, se essa igreja passar no teste, então você pode dizer com segurança, Deus está agindo ali. As marcas estão ali. Do contrário, fica o alerta. Se arrependa ou fuja da igreja. Se apenas alguns pontos estão favoráveis, desconfie. Desconfie. Lute pelos outros pontos. Queira ver essas marcas na sua vida. Então agora vai o exercício prático. Vimos a teoria, vamos fazer o exercício prático. Aplique esse teste com esta igreja. A IBLM, Igreja Bíblica Luz do Mundo, ela exalta Cristo? Pense. A Igreja Bíblica Luz do Mundo, ela se opõe ao mundanismo? Às vezes a gente fala umas coisas duras que chega difícil até de dizer, mas que é completamente contrário ao que é dito lá fora. A IBLM conduz as pessoas às Escrituras e tem promovido a verdade bíblica. A IBLM demonstra amar a Deus e estimula o amor serviçal uns aos outros. Irmãos, e aqui quando eu falo igreja, eu não estou falando dos pastores ou da igreja, isso, se passou no teste, é porque os irmãos que estão aqui têm evidências de que o Espírito está agindo na vida deles. Isso inclui, obviamente, a liderança, mas isso está falando de cada um de nós que faz parte aqui da igreja. Se passou no teste, nos alegremos. E saibamos que não há mérito em nós nisso. Isso não é para o nosso orgulho. Não é para dizer, nossa, olha só que igreja boa. Não, pelo contrário. A nossa oração é, Senhor, age lá fora, em outras, como o Senhor tem agido aqui. Porque o Senhor foi gracioso conosco. O Senhor foi contra todas as estatísticas e probabilidades. Se hoje temos uma igreja onde nós podemos ver a ação do Espírito, isso é graça. Não é merecimento. É graça. Isso nos leva aonde? À oração. Senhor, obrigado, Pai. E Senhor, nos sustenta assim, porque eu sei que se depender de nós, amanhã nós estamos desviados dos teus caminhos. Se deixarmos seguir o nosso coração, nós vamos nos inclinar à maldade. Senhor, não permita, livra-nos do mal. E quanto a você? Você passaria nesse teste? Meu convite é que você leve essa reflexão ao longo do dia. Medite sobre isso. E leve isso a sério. Disso depende a nossa eternidade. Busque essas marcas. Clame ao Senhor para que Ele lhe ajude nisso. E se você se encontrou de maneira favorável ao teste, não se esqueça de glorificar a Deus, de agradecer ao Senhor, a sua muita misericórdia que se estendeu sobre nós. Então no texto de hoje, querido, nós vimos quanto nós temos que aprender com a igreja de Atos, uma igreja extremamente unida. Nós vimos no texto que a igreja primitiva era uma igreja unida em primeiro lugar em comunhão, em segundo lugar em oração, e em terceiro lugar em um mesmo Espírito, o Espírito Santo. Então na próxima pregação nós vamos retornar a esse texto, vamos ler todo ele de novo, mas os nossos olhos vão focar mais no conteúdo da oração e nos resultados dessa oração de uma igreja extremamente unida. Nós vamos aprender mais da teologia da igreja de Atos 4. Oremos então. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, que dirige as nossas vidas, que nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo. Nós reconhecemos aqui, Pai, que não há nenhum mérito em nós, que se nós temos visto a ação do Espírito Santo no nosso meio é puramente por graça, porque o Senhor decidiu livremente, soberanamente agir aqui no nosso meio. E eu peço, Pai, que o Senhor faça isso em vários locais, com várias pessoas, que o Senhor estenda a sua graça salvadora sobre os
perdidos, aqueles que ainda se opõem a Ti em seus corações. Se houver, Pai, alguém aqui que ainda luta contra isso, Deus, que ainda não crê, que o Senhor quebre as barreiras. Que o Senhor habite com o Seu Santo Espírito. Que o Senhor conduza essa pessoa até Cristo, a exaltá-lo como o único suficiente Salvador. Nos ajuda porque sabemos que as nossas lutas são várias, Pai. Que a gente possa realmente encontrar aqui com os irmãos uma verdadeira união. Uma união em comunhão, no compartilhar de vidas. Uma união, Senhor, também no sentido de olharmos para a igreja como um refúgio, um lugar seguro do qual nós desejamos estar. Que possamos ter também união em nossas orações, no nosso clamor, que todos nós aqui possamos entender que qualquer um pode orar e toda oração tem poder quando ela é colocada no nome de Jesus. O poder não está em nós, está naquele que morreu por nós. Obrigado, Pai, que possamos ter essa união espiritual, unidos em um mesmo espírito, caminhando com o mesmo objetivo, lutando, Senhor, para ousadamente anunciar a Tua palavra, pregar o Evangelho, e que o Senhor possa nos usar nisso, a levarmos o Teu santo nome para o mundo, nos usar como ferramentas Tuas para salvar aqueles que ainda estão perdidos. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.